Bom, gente, agora a, a última fase, basicamente, dentro do ciclo é revisar projeto. O revisar projeto talvez seja uma das mais simples de serem executadas, mas tem sua importância específica, tá? Primeira coisa depois de fazer a sua avaliação é fazer ou não fazer recurso, tá? Eu sempre defendo que a gente tem sempre que fazer recurso, tá? O recurso é assim, para as questões objetivas do quais você errou e você viu que errou, pô, não tem porquê, né? Mas da objetiva não tem muita dúvida. Você tem que ter comprovações, né, e justificativas para a sua resposta. Mas principalmente nas discursivas, principalmente para a redação. Eu acho que eu falei isso, mas eu vou falar de novo. Numa redação, é uma questão de uma avaliação subjetiva. Claro que normalmente os avaliadores eles tentam ao máximo ser objetivo naquilo que eles estão avaliando. Então, erro de português, concordância, aquela coisa toda. Só que, dependendo do contexto, principalmente quando a gente vai falar ali, quando ele fala assim, discorra sobre um tema específico, você pode discorrer de uma maneira tão superficial que aquele primeiro avaliador não considere tanto e te dá uma nota baixa. Quando você pede o recurso e aí você faz o recurso de uma forma contextualizada, você vai apontando, eu falei isso aqui porque ele está ligado a tal assunto, tal assunto, tal assunto. Então você fala, tal assunto, tal assunto, tal assunto, ele está descrito mais ou menos aqui. Então você vai mostrando para ele que na redação você falou tudo direitinho. E aquilo que você não vai perder ponto, você vai ganhar. E vai ser um outro avaliador que vai avaliar aquela redação. Então pode ser que ele leia de uma maneira diferente e entenda sim que você merece mais pontos. Então não tem como perder. Tá? Eu vou te dar um exemplo para você perceber que você nunca mais vai deixar de fazer recurso. Olha só. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo e eu tinha um colega dentro do Tesouro Nacional onde eu trabalho hoje e ambos fizeram um concurso do planejamento. Ambos não passaram, ambos foram reprovados na redação. Quando aconteceu isso, eu falei com os caras, já fez o recurso? O cara falou, não, eu vou recursar. Eu falei, não, me dá aí que eu vou fazer o recurso para você. Peguei a prova dos dois. Olha que engraçado. A prova, ele falava para citar tais e tais itens de uma matéria de planejamento, de TI, sobre um processo de TI, tá? Não vamos aqui exemplificar qual, mas era para falar sobre 3 itens e explicar sobre esses 3 itens. Então, basicamente, a redação era para ter 3 parágrafos, cada parágrafo com uma explicação de um daqueles itens. Porra, beleza. Aí eu li do rapaz do Tesouro. Cara, não fazia sentido o que ele escreveu. Não fazia sentido. Ele citava uns itens que não eram os itens, mas ele falava coisas meio genéricas, assim, sabe? Para que eu acho que ele não sabia realmente, né? Então ele foi jogando algumas palavras e tal, jogou. Aí o que eu fiz? Eu fui pegando o que ele estava falando e meio que falava assim, quando eu disse isso, eu estava me referindo ao item tal, que discorre sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu tentei explicar na justificativa. No recurso é que eu fui explicando o que eu deveria ter falado na redação. Claro que, numa prova, numa redação em si, você não pode considerar o que eu escrevi no recurso. Você tem que considerar o que está escrito na redação. Só que assim, a gente tenta mostrar que a gente sabe. Apesar de que a gente não sabia. Que pelo menos ele não sabia. Então você tentava ali, quando o cara lesse, você tenta enganar o cara, pô. Vou tentar ver assim que eu mostro que eu sei, para ver se ele considera um pouquinho a mais. E eu fiz isso para os dois. Só que o rapaz que trabalhou comigo estava muito melhor do que esse.
Porque assim, ele falou os itens certos, mas não explicou muito bem. Esse nem falou os itens certos. Você não acredita, mas esse que eu recursei ganhou os pontos a ponto de passar e entrar no concurso. Esse aqui não consegui. Esse rapaz que tinha escrito uma redação um pouco melhor, ele não foi aprovado. Ele continuou, o recurso não funcionou. Para esse funcionou. Esse aqui ficou fora e esse rapaz entrou. Por quê? Por causa do recurso. Agora, é aquilo, mas por que aconteceu para um e não para outro? Porque o avaliador foi diferente. Um avaliador considerou o que eu falei. O outro avaliador entendeu que não, que apesar de toda a explicação, a redação não estava conforme deveria. Então, eu digo assim, faça o recurso. Se você perdeu pontuação, né? Faça o recurso. Porque o máximo que vai acontecer é você não ganhar a pontuação. E para a diferença, para o rapaz do Tesouro, fez uma grande diferença, porque ele entrou no concurso, ele foi chamado. Ele estava dentro das vagas. E valeu a pena para ele, entendeu? Bom, então, fazer ou não do recurso da prova objetiva, da prova discursiva, que eu acabei de explicar para vocês, e demais provas. Então, demais provas é o quê? É a prova oral, é a prova do psicotécnico. Gente, tem que entrar com recurso caso vocês percebam que dá para justificar. A discursiva, para mim, tem que fazer, sempre. Só se você tira 10. Se não, tem que recorrer. Com qualquer justificativa. Dê a justificativa que for. Né? Só se for muito claro o erro de português, que aí, pô, não tem jeito, você errou mesmo, né? Não tem jeito. Mas se for uma questão subjetiva, de entendimento, não. Mesmo que não signifique nada do que estava querendo, você dá uma desculpa. Mostra que você sabe agora, dizendo que você queria dizer aquilo. É isso que eu fiz. Avalie o seu desempenho nas avaliações. Lembra lá da planilhazinha que eu mostrei para vocês? Avalie, coloque lá. Tirei tantos por cento de acerto. Isso faz diferença para mostrar se eu preciso evoluir para estudar mais português, porque eu estou com português muito baixo, ou estudar mais matemática. Tá? Isso tem uma questão, tem uma discussão bem interessante sobre isso. Vamos lá, vamos nós dois. Você acha que você deve estudar mais as matérias que você erra mais, ou você deve estudar mais as matérias que você erra menos? Ficou difícil a pergunta? Então vamos supor. Normalmente eu acerto 90% de português e 70% de matemática. Eu devo estudar mais português ou matemática? Ou não preciso estudar mais? Ou preciso estudar mais matemática? Bom, tem duas formas de enxergar a coisa. Aquilo que eu tenho muita dificuldade para estudar, e eu devo me conhecer para isso, você acha que se eu tenho, sei lá, 1 hora, vou dar esse tempo, eu tenho 1 hora por dia, você acha que eu devo estudar mais aquele assunto que eu não entendo muito bem? Porque o que acontece? Se eu estudo mais aquilo que eu não sei, concorda que para eu melhorar eu tenho que ter um esforço muito maior, porque aquilo não é fácil de eu estudar. Então, para eu acertar uma questão a mais daquela matéria, eu provavelmente vou precisar, sei lá, de 20 horas de estudo para conseguir acertar uma questão a mais. Enquanto que do português, como já é fácil para mim entender o português, eu não vou precisar de 20 horas para acertar uma questão a mais. Talvez eu precise só de 10. Entendeu o que eu quero dizer? Como eu estou querendo acertar mais questões, para mim não importa se é de português ou de matemática. A questão é eu acertar uma a mais. Então, às vezes, vale a pena eu ter um esforço maior para estudar aquilo que eu já sei, para que eu gabarite, do que estudar aquilo que eu não sei muito bem e que eu tenho dificuldade de aprender. Uma coisa é não saber nada, tá? Porque aí você precisa estudar mesmo para você. Mas dependendo do tempo, você pode perceber que, sei lá, para fazer as provas de matemática, eu estou sempre acertando 60%, 60%, 60%, e eu não consigo sair dali, por mais que eu estude mais ou menos. Então aceite isso. E tenta melhorar naquilo que você tem a maior facilidade.
Porque você começa a gabaritar, gabaritar, gabaritar. Isso faz uma puta de uma diferença. Percebeu? Isso é uma boa forma de você analisar, tá? Não estou falando para você abandonar as matérias mais difíceis, principalmente porque você tem que fazer mínimos, né? Para fazer mínimo, você tem que saber o mínimo, né? Mas às vezes, dependendo daquilo que você vai estudar, para você evoluir, que o mínimo você já fez, talvez vale pensar se você vale a pena estudar mais naquilo que você já conhece, tá? Então, avaliar seu desempenho nas avaliações, pô, é péssima essa frase, né? Avaliar a avaliação, mas ok. Avaliar o desempenho nas avaliações, considera isso, tá? Não deixe de ver isso. E aí você, nessas avaliações, você tem que avaliar seus erros e acertos. Eu errei o quê? Qual o tema que eu errei? Porra, errei ortografia de novo. Eu odeio ortografia, estou errando de novo isso. Pô, então vai estudar português, foca mais na ortografia. Claro que você não vai deixar de estudar o resto, mas pô, tem que dar uma atenção maior na ortografia, né? Para você ter um pouco mais de tempo naquele tema, fazer mais exercícios, tá? E qual é o novo dilema? Vai cair, você vai sempre chegar nesse ponto. O novo dilema é, putz, eu não passei. Pô, será que eu vou estudar mais isso ainda? Voltar a fazer tudo de novo? Entenda o seguinte, o estado mental aí é foda. Porque desanima. Você não passar, desanima. E eu tô falando não passar, porque se você passou, porra, eu não preciso falar, né? Você já tá animado. Mas se você não passar, você tem que novamente reavaliar tudo. O esforço de novo que você vai fazer. Mas entenda que eu sempre falo isso para as pessoas, você não vai passar no primeiro concurso. Acho que eu já coloquei aqui, né? Você não vai passar no primeiro concurso. Nem no segundo. Talvez nem no terceiro. Entenda que isso é um processo evolutivo. Quando você faz esse ciclo que eu estou te mostrando aqui, ele tem que acontecer de novo. Só que ele vai acontecer de uma maneira mais fácil. Você já tem um resumo. Você já passou por aquilo. O processo está no sangue. Você já faz aquilo repetidamente. Durante a semana, no fim de semana, o resumo está ali. Você só vai adaptando. Você adapta cada vez mais o seu resumo, o seu processo, o que funciona, o que não funciona. Então essa revisão do projeto faz você olhar para todo o processo e falar, cara, essa história de fim de semana estudar todo o resumo não está legal, porque eu não estou conseguindo, eu preciso dividir isso, porque está me estressando. Ou não, esse horário não está legal. Ou não, estudar em casa não está legal, eu preciso da biblioteca. Ou estudar na biblioteca não está legal, eu preciso estudar em casa. Quer dizer, toda essa revisão do que funcionou e do que não funcionou é muito importante para o próximo passo, que é estudar para o próximo concurso, para uma próxima meta. Ou às vezes você ainda está na submeta, sua meta está lá na frente ainda. Então, opa, se a meta está lá na frente ainda, a submeta eu sei que é uma questão temporária. Eu sei que eu ainda estou aprendendo. Então calma lá, tá? Essa é a diversão, tá? Entenda que essa diversão é ótima, né? Entenda que não passar faz parte do estudo, faz parte do jogo. Você vai passar por isso. Todo mundo passa, por que você não vai passar? Tá? Então não passar é normal. Não é nada normal. Você vai aprender com o erro. Né? Lembra da história de, porra, vou fazer a questão, né? Lembra disso. Durante a questão, eu acho que eu talvez não tenha nem falado na prestação da avaliação, mas você tem que ler as perguntas com calma. Calma. Interpretar ela direitinho. Sempre olhe para a questão com receio de que há uma pegadinha. Olhe para ela e lê ela com calma, para você conseguir responder. Então, é nessa fase agora de revisar que você vai falar, putz, eu li correndo, eu gerenciei mal meu tempo na hora da prova. A redação, eu deveria ter esquematizado o jeito de fazer antes de começar a escrever. Eu deveria ter planejado, vou botar aqui primeiro
uma repetição. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu acho que eu vou mais à frente falar sobre redação. Eu acho que eu vou botar isso como bônus, tá? Acho. Mas numa redação você inicia com o primeiro cabeçalho repetindo a questão, tá? Aí você vai ter 3 parágrafos para escrever. O primeiro você vai botar o primeiro item que ele pede para citar, o segundo item, o terceiro item, que normalmente é assim, tá? Eles dão 3 motivos ou 3 itens e você vai botar um para cada parágrafo, você coloca um. E no fim você vai fazer um resumão para arredondar e fechar ali. Às vezes você não conseguiu fazer aquilo na tempo, ou cada parágrafo não tinha 3, 4 linhas, como deveriam ter, ou 5 linhas, para compor as 30 que tem que entregar. Estou adiantando bastante coisa de redação aqui, mas tudo isso você faz na revisão do projeto, para que você na próxima vez, o próximo ciclo completo, o ciclo externo, seja feito de forma adequada, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais um item. Não tem. Então é isso, galera. Terminando agora, revisar projeto. A gente vai falar um pouquinho agora sobre estado mental, habilidade pessoal e o tempo, que são os fatores que eu chamo de fator extraordinário, que impactam diretamente nessas fases de estudo. Beleza? Vamos lá.